Bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui em mais um episódio do Tax Connection, TC para os íntimos. Hoje nós estamos num dia especial. Todos os dias são especiais, né? Mas hoje tá especial ao quadrado, porque a gente tem um convidado que a gente esperava muito e nós estamos no time completo pela primeira vez, né? A Fernanda, a Juliana, eu, e é uma alegria ver esse time todo aqui. E não podia ser de outra forma, né? Porque a gente tem aqui um convidado que é muito fera, precisamos de muitas cabeças para pensar junto com Luiz Roberto Peroba. Peroba, eu vou antecipar, Fê, assim, porque eu fico super entusiasmado com a ideia de estar com o atual presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB de São Paulo. Uhum. O contencioso tributário é o nosso carro-chefe, né? A gente mete o dedinho em outras coisas também, mas é a nossa menina dos olhos, né? Então é uma super alegria poder estar conversando com quem na OAB lidera esse tema nesse momento, organiza os eventos, provoca os pares, e a gente sabe da importância da advocacia privada no trato do contencioso tributário, né? E é exatamente disso que a gente vai falar com o Peroba hoje, não é, Fê? Já te Sim. passo a palavra. Bom, prazer enorme receber o Peroba aqui hoje. A gente está com o time completo e, na verdade, a gente pensou bastante. Esse tema que a gente vai discutir com você é uma coisa que eu, o Paulo, a Juliana, a gente fala de vez em quando, que nós todos vivemos a história do contencioso tributário desde que o mundo é mundo, né? A gente não precisa denunciar a nossa idade, mas a gente viveu. Então, existiu, pelo menos para mim, eu acho que esse é o ponto que a gente queria que você começasse a falar e contasse um pouco da sua história, da sua percepção, que para mim, assim, o contencioso tributário, há 15, 20 anos, né, atrás, era um contencioso de teses, em que os advogados, quando nasceu a Constituição Federal de 88, os advogados, eles exerciam um papel de predominância no contencioso na criação de teses jurídicas. Era isso que a gente tinha. Tanto que as principais decisões em matéria tributária lá atrás, em 92, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, enfim, todos esses grandes temas foram muito, o input veio muito da advocacia privada. E essa história, ao longo do tempo, né, as empresas entravam com as teses de enxurrada, a gente sabe, e ao longo do tempo isso se transformou, né? Então, a gente queria que primeiro você contasse um pouco como você vê a advocacia, né, privada de teses que nasceu lá atrás, como ela era lá atrás e como ela se transformou, o que mudou muito, né, Peroba? Então, a gente queria que você contasse primeiro um pouco dessa história, dessa sua experiência, para depois a gente avançar aí nas perguntas para você. Ju, só uma coisa, você quer completar alguma coisa antes do Peroba? Não, a palavra está com o nosso convidado. Muito bom ter você aqui, Peroba. Vamos lá, um prazer, Ju. Prazer estar aqui com vocês, Paulo, Fernanda. Eu também, quando fiz a conexão e vi que vocês três estavam aqui, foi uma alegria. Eu já acompanhei as outras edições aqui do Clube de Debates e quando percebi que os três estavam aqui, que são três queridos amigos, fiquei muito contente, porque acho que o papo vai ser muito bom. Esse é um dos temas que eu adoro discutir, ou seja, de alguma maneira tentar entender o histórico do nosso contencioso para que a gente possa ter uma visão mais clara do que foi acontecendo no Brasil ao longo dos últimos anos e por que a gente chegou nesse momento e quais são as características hoje em dia dos litígios tributários. Eu acho que eu posso talvez dar uma visão para vocês do que foi até um pouco a minha carreira. Eu completo hoje 30 anos, esse ano, 30 anos de escritório. Então, eu acompanhei bastante esse período. Eu comecei a trabalhar logo após a aprovação da Constituição de 88. Então, eu peguei esse momento inicial em que eu me dediquei efetivamente a esse contencioso de tese. Fernanda, como você estava dizendo, o Brasil, acho que nem tinha isso até aquele momento. A aprovação da Constituição e aquelas primeiras disputas, de alguma maneira, geraram essa ideia de que era possível se acessar o judiciário no Brasil de maneira razoavelmente barata, e isso foi o que eu acho que impulsionou
uma série de disputas. Eu acho que tem um aspecto muito relevante que foi o judiciário, em algumas situações iniciais, ali dar ganho de causa para os contribuintes. Isso Sim. alimentou essa ideia de que era possível se ir ao judiciário com alguma facilidade, com uma certa rapidez naquele momento inicial, sem tanto custo, e você ter uma resposta positiva num rápido espaço de tempo. Essa era aquele momento que eu vivi no início de carreira. E os advogados foram se dedicando a esse tipo de atividade, ou seja, o negócio foi se multiplicando e a gente passou a ter vários escritórios tratando desses assuntos. O nosso foi um dos primeiros que lidava com essas questões de tese tributária, eu me lembro muito aquela época, mas o negócio foi se multiplicando rapidamente e o tamanho que isso acabou gerando no Brasil era muito grande. E é curioso, e essa divisão que eu vou fazer aqui para o segundo momento onde eu passei a viver isso, até mesmo como profissional, foi o momento em que só as teses tributárias, ou só a disputa de tese tributária não era mais suficiente. Acho que a economia do Brasil mudou. A carga tributária do Brasil, especialmente no período ali de Fernando Henrique, teve uma elevação importantíssima. Os valores que passaram a ser discutidos passaram a ser muito mais relevantes. As penalidades também tiveram um determinado acréscimo no Brasil, então as multas aplicadas e os juros passaram a ser muito altos. Então, os valores envolvidos na área tributária passaram a ser muito relevantes. Não é por outra razão que o tema, a partir daí, passou a ganhar uma outra dimensão, e até mesmo nas empresas, eles foram migrando do departamento jurídico para o departamento financeiro. Hoje é muito difícil que eu encontre um departamento jurídico como cliente. Na grande maioria das vezes, eu falo mesmo com o diretor financeiro da companhia. E posso estar falando aqui da metade da minha carreira, assim, depois de 15 anos, essas coisas começaram a mudar com uma certa importância, a ponto da gente aqui no escritório realmente começar a ter uma concentração, e aí eu vou só mencionar isso para encerrar aqui minha fala inicial, passou a ter uma certa concentração em entender os aspectos econômicos da disputa judicial e mesmo, acho que, os aspectos contábeis. O nosso interlocutor passou a não mais ser exclusivamente o advogado da empresa, passou a ser também alguém que tinha um olhar fundamental para o custo da disputa, em que momento as coisas iam acontecer, antecipação de surpresas, como as contabilizações iam ocorrer, para que pudesse ter o prazo que essas disputas levariam, se eu tenho que dar garantia, se as garantias podem ser liquidadas antecipadamente, todas essas questões passaram a fazer parte da equação. Se eu for pegar uma apresentação minha de contencioso tributário no início da minha carreira e as que eu mando hoje, elas são completamente distintas, elas falam de coisas completamente diferentes. Uhum. É interessante só sublinhar, a gente não falou, mas eu acho que isso aí é um dado importante para quem está nos acompanhando, a dimensão, né, do trabalho desenvolvido pelo Peroba, porque ele são 30 anos no Pinheiro Neto, não é? Exatamente, no Pinheiro Neto. Eu trabalhei 1 ano só num escritório americano e eu conto aí no meio como se fosse 30 anos. São 29 anos esse ano que eu fiquei num escritório americano, mas Pinheiro Neto que me enviou para lá. Sim, sim, que é uma das casas que tem o nome gravado, sem dúvida nenhuma, né, na história, nesse ciclo histórico, né, do direito tributário e migrado para o contencioso, né? Aquele direito tributário que a gente enxergava pré-Constituição e com a Constituição tornado assim, muito mais vivo no ambiente do contencioso, pós-Constituição, tem, sem dúvida nenhuma, uma marca aí muito forte de vocês, né? Eu queria só deixar esse registro, porque a gente não fez o comentário de início, mas não é pouca coisa. Não, e sabe o que é curioso, viu, Paulo? É importante o registro, não só pelo nome do escritório, mas um pouco pela história, e eu conto aqui rapidamente. Sim. O escritório completa esse ano 80 anos, ou seja, eu vivi aí os 30 últimos dessa história de 80 anos, mas a área tributária teve um desenvolvimento muito especial aqui, porque, de fato, a gente teve como sócio, em algum momento, o Rubens Gomes de Souza, que, inclusive, deu nome ao escritório. E, a partir dali, de fato, a gente teve um desenvolvimento na área muito grande, era grande referência na área, o autor do Código Tributário Nacional. A gente, em algum momento que o Código completou aniversário, até fiz aqui uma coleta de todo o material que a gente tem muitos projetos de código para os vários estados e municípios que ele se dedicou naquela época ainda trabalhando aqui no escritório. Então, com isso, claro, tinha ali uma sementinha muito bem plantada
que todos os sócios depois acabaram desenvolvendo, mas a gente tem uma história com o direito tributário no escritório já de bastante tempo. Sim, e só lembrando que o Rubens Gomes de Souza foi convidado para ser ministro do Supremo e ele disse, não posso, porque eu estou fazendo um código. Ele se vinculou de corpo e alma com essa história, né? Exatamente isso. Mas eu queria, não sei se vocês querem fazer uma pergunta, mas aí ele falando me veio na cabeça a seguinte pergunta. Você falou assim, quando você apresentava o escritório contencioso lá atrás, era uma apresentação. Depois passou a ser uma outra apresentação com foco em todos esses microproblemas, que na verdade são os problemas que tocam o departamento financeiro das empresas. E por isso que isso migrou, né? A decisão sobre litigar ou não migrou do jurídico para o financeiro. Eu quero depois explorar um pouco melhor isso. Mas você acha que se você fosse fazer uma apresentação hoje, nova, para do contencioso para os seus clientes. O possível cliente. Você acha que teria uma terceira etapa, que é um contencioso hoje misturado com a transação NJP e resoluções mais consensuais, em que o advogado, ao fazer uma petição inicial, tem que ficar de olho, já tem que pensar que isso pode um dia virar uma transação de contencioso ou brechas para um NJP. Você faria uma apresentação diferente hoje? Você dividiria em 3 marcos ou não? A pergunta é ótima e esse terceiro marco ele já acontece. Ele só está sendo melhor desenvolvido. Eu vou explicar por quê. Toda vez que eu ingresso uma petição inicial ou recomendo a um cliente meu que vá à justiça por qualquer questão, eu já tinha que tratar dessa terceira etapa como uma possibilidade de anistia ou refis. Pelo seguinte motivo, porque os programas de parcelamento, refis, anistia, quaisquer que sejam, eles têm regras, e as regras podem possibilitar ou impedir que um cliente meu ingresse e tome os benefícios no futuro. Vou dar um exemplo. Um cliente meu tem que saber, desde o início, quando ele entra com uma ação judicial, que se ele fizer o depósito do valor em dinheiro, ele vai ter muito mais dificuldade, especialmente se for uma disputa federal, de tomar os benefícios, porque os últimos programas eles não dão um benefício para quem faz depósito. Então, normalmente, quem pretende, ou quem imagina que aquilo pode ser uma solução para o seu problema, já de antemão tem que ter essa informação. Como ele vai lidar com a informação, se ele vai levar isso em consideração para decidir, acho que é outro problema, mas ele tem que saber disso. Então, normalmente, numa situação como essa, é preferível que ele dê uma garantia que não seja uma garantia em depósito em dinheiro. Ele prefere dar um seguro-garantia, uma fiança bancária, pode ser líquida, custa dinheiro, ele vai botar na conta quanto custa um e outro, mas ele sabe que ele ou usa alguma que custa menos e não tem o refis, ou ele usa alguma que custa mais e tem um possível direito ao refis, caso isso aconteça. Existem outras regras importantes também nesses programas de anistia e parcelamento, então isso a gente já tratava bastante. A gente já tratava de maneira bem detalhada toda vez que discutia qualquer questão no início do problema. Os caminhos são esses, eu posso ir para a via administrativa, dura tanto tempo, acontece isso, eu vou para a via judicial, na via judicial tem uma bifurcação, eu dou um tipo de garantia, a garantia vai ter um tipo de remuneração, se eu for para outra, ela vai ter um tipo de custo, no meio do caminho pode surgir uma anistia, um programa, e eu preciso estar em tais condições para fazer uso disso. Especialmente naquelas situações em que a nossa avaliação de risco inicial não era tão boa, e mesmo assim, por uma questão financeira, o cliente decidia se valer do Poder Judiciário, nessas que ele ficava ainda mais de olho. Falou, pô, nessa eu nem tenho uma avaliação tão alta, a disputa vale a pena, mas nessa eu preciso ter certeza que eu posso fazer uso desse programa se ele vier. Então, esse debate ele já vinha acontecendo, essa terceira etapa ela já estava um pouco na mesa, o que eu acho que agora, de fato, a gente já vai abrir o leque. A gente vai realmente se concentrar bastante na terceira etapa, só não era tão elaborada como vai ser a partir dos mecanismos que vão ser implementados. Entendi. Mas aconteceu com muita frequência, vocês não têm ideia do debate, como ele é bastante concentrado nessas questões. Assim. Sabe, um advogado tradicional, aquele advogado que eu era há 30 anos atrás, ele não consegue entrar numa reunião hoje, essa é a verdade. Exatamente. Peroba, eu tenho uma pergunta para te fazer em termos de redução de litigiosidade. Eu acho que esse é um tema que a gente fala muito hoje, né? E é muito listado pelos estudos e tem muita gente hoje focado em tentar resolver e diminuir essa litigiosidade. Muitas vezes, eu acho que há 30 anos atrás, como você colocou, talvez a Fazenda, que é Fazenda Nacional, que é quem talvez vocês mais litiguem, né, em uma grande parte aí da sua atuação, tinha uma litigiosidade, assim, um grau de litigiosidade muito elevado.
E eu noto que, com o passar do tempo, isso mudou muito, né? E eu te pergunto, muitas vezes eu não enxergo essa mudança de cultura do lado dos contribuintes que fazem parte que são atores dessa mesma relação jurídica tributária. Eu te pergunto isso porque, quando o Código de Processo Civil ele veio em 2015, a gente apostava muito numa redução de litigiosidade baseada nos honorários recursais, baseada na questão do sistema de precedentes e, de alguma forma, nós já identificarmos que os recursos não iam ter muito segmento, enfim. Mas eu te pergunto, como que isso funciona em relação a esse custo financeiro do litígio? Porque me parece assim, por exemplo, um grande escritório que tem um grande cliente e que já apresenta um seguro, já apresenta uma fiança, ele tem, assim, interesse em encerrar essa discussão? Faz diferença em relação a custo ele encerrar essa discussão antes dele chegar, por exemplo, até as últimas instâncias? Porque a gente sabe, né, que ainda que haja um julgamento de repetição geral, que haja um repetitivo, você tem como chegar até as últimas instâncias, mesmo que teus recursos vão sendo negados, você vai protelando determinadas situações. Então, assim, eu vejo muito uma cobrança do lado da Fazenda de que ela sempre esteja adequada aos precedentes. Você acha que existe essa cobrança em relação aos contribuintes ou não? E qual a relação disso com essa nova visão de advocacia hoje, assim, muito mais focada nesse lado de custo e econômico, enfim, e impacto financeiro dos litígios? A pergunta é ótima, assim, é tentar fazer um diagnóstico do momento atual, do comportamento dos contribuintes e talvez também dos advogados, né? Como é que a gente lida com essa questão hoje em dia, se nós estamos implementando no sistema uma série de mecanismos, situações para a gente reduzir litígio, assim. Quem que não está sensibilizado para esse ponto ainda? Eu consigo dar a minha visão, acho que muito particular aqui do escritório. O escritório tem uma característica muito especial, realmente ele lida com clientes de maior porte, que 99% das vezes tem condições de dar garantia nos seus procedimentos. A gente não vive com tanta frequência aquela situação dos devedores contumazes que não têm capacidade de dar garantia e que não vão resolver um determinado problema. Eu costumo, inclusive, dizer aqui para os advogados do meu escritório, quando tem uma causa um pouquinho mais complicada, que a gente não tem a garantia na mão, eu falo, nós precisamos reaprender a advogar, porque nós estamos tão acostumados a ligar para o cliente, pedir a garantia e apresentar um processo, e na hora que você precisa mesmo exercer a sua dialética e, eventualmente, trazer argumentos para não apresentar a garantia, é quase que uma novidade para nós. A gente tem essa característica no escritório, é indiscutível. E do ponto de vista de honorários, não é um bom negócio para o cliente protelar. O nosso cliente, por exemplo, se protelar, ele está fazendo um mau negócio. Custa caro aqui para nós acompanhar o processo e levando ele até as instâncias superiores. Eu acho que, inclusive, tem outras práticas no mercado de gente que fala, tu cobra aqui 10 mil reais para entrar com a ação e você me paga lá alguma coisa se der no final, e todo mundo fala, vai levando, gente, o valor está pago. Não é como a gente funciona. Então, protelar custa caro aqui. Então, eu sinceramente não vejo, e essa discussão a gente tem com os nossos clientes com muita frequência, tá? Com muita frequência. Então, eu não vejo que é vantajoso para os nossos clientes protelar do ponto de vista de honorários, o que pode, em algumas situações, ser importante, ele ainda não chegou à conclusão que, de fato, ele perdeu aquela causa, ele acha que o jogo pode virar por qualquer razão, porque a jurisprudência é instável em muitas situações, ou ele pode entender que encerrar o processo naquele momento traz um impacto financeiro que não é desejável para a companhia naquele momento. Acho que, tirando essas situações, eu não vejo razão, e muitas vezes, eu estou contando porque muitas vezes, com frequência nos últimos tempos, a gente tem insistido de processo, a gente tem evitado recursos em função de multas protelatórias. Esse tipo de debate tem acontecido aqui com bastante frequência. Então, eu acho que alguns dos aspectos alguns dos mecanismos novos que foram introduzidos no código, eles têm surtido algum efeito. Eu, de fato, não consigo medir a extensão, mas acho que eles têm surtido algum efeito. Agora, existe uma parte do mercado que fala, cobro R$1.000 para entrar com a ação e depois vamos ver no final se ele dá alguma coisa. Aí é mais difícil mexer, porque o custo está pago. E aí levar para frente é mais fácil, entendeu? Então, eu acho que tem uma parcela relevante do nosso contencioso que está fundamentado nisso. Eu posso só
Fernanda, Claro. desculpa, você ia falar. Não, pode falar. Não, é que me interessou bastante só um ponto que você mencionou, Peroba, sobre o diálogo com o seu cliente, que deixa de ser, num determinado momento, com o jurídico interno, né, com o advogado, e passa a ser mais intenso com o financeiro. E aí, evidentemente, que são linguagens diferentes, né? E aí, como que se dá, né, a preparação? Porque a gente está conversando com um advogado, e eu acredito que se esse fenômeno está acontecendo com vocês, com você, está acontecendo de uma maneira geral, né? A advocacia, ela está, de fato, se apropriando dessa linguagem que vai além do juridiquês e olha as coisas também pelo lado financeiro. Existe essa movimentação de uma forma mais macroscópica, digamos assim? Não tem a menor dúvida, assim, acho que as coisas mudaram bastante. Esse ambiente de debate, acho que ele é bastante diferente do que foi. A gente, evidentemente, conhece os números que estão envolvidos no contencioso tributário. São números fenomenais, assim. A gente tem, né, hoje em dia envolvido no contencioso tributário. Outro dia eu vi lá no final do congresso do IDEP, eu não me lembro quem estava palestrando, que mencionou, acho que o valor não sei se foi o Marcos Livio, que mencionou o valor de 2/3 do nosso PIB, hoje em dia, em contencioso administrativo e judicial. Então, as ordens de grandeza são tão relevantes que realmente, e isso se é relevante para o Brasil como um todo, é relevante para cada uma das entidades, empresas e companhias individualmente. Então, o tema passou a ser tão relevante do ponto de vista financeiro que a matéria tributária ela foi deslocada para ser tratada pelo setor financeiro. O que aconteceu, e no começo acho que tinha mais dificuldade ainda de lidar com as áreas financeiras das empresas, mas o que acabou acontecendo, Paulo, é que as próprias empresas na área financeira também se aparelharam de advogados com a característica que eu tenho hoje em dia, que se prepararam do ponto de vista financeiro para todo debate. Então, no começo, realmente era só gente da área financeira. Hoje em dia, fica no departamento financeiro, porque o report tem que ser para o VP financeiro, para o diretor financeiro, mas o time já tem advogado ali dentro, mas um advogado com cabeça financeira. E você falou muito bem, a linguagem é outra. Eu viro uma chave de uma maneira que você nem vai dizer que eu sou advogado. O meu tipo de debate com o cliente nessas horas, quando eu estou discutindo ação, provavelmente não vai ter uma expressão jurídica nas minhas apresentações. Eu só falo de início, meio, fim, tempo, duração do processo, avaliação de risco, impacto no balanço, registro contábil, possibilidade de liquidação antecipada, impacto no ativo da companhia, entendeu? É uma linguagem contábil financeira. E a gente aqui se preparou muito para isso. Acho que o escritório se concentrou em dar para os advogados treinamento na área financeira para poder lidar com o cliente que a gente passou a ter. E você vê ressonância disso no judiciário, no resultado produzido pelo judiciário? Eu acho que muito pouco no judiciário. A minha sensação é que ainda o judiciário não é tão aberto para esse tipo de conversa. O judiciário ainda tem, com exceções, evidentemente, nós encontramos, às vezes, juízes, desembargadores e ministros um pouco mais abertos, mas acho que, na grande maioria, a gente tem uma linha no judiciário ainda bem ligada à linha tradicional, fechada para essas questões financeiras, questões matemáticas. A gente, aqui no escritório, decide muito, discute com muito cuidado toda vez que a gente quer incluir um ingrediente com essas características em qualquer disputa. O que eu acho que mudou é a maneira como as empresas gerem esse passivo, ou esse contencioso, passivo ou ativo, hein? Elas gerem de uma maneira muito mais profissional. No passado, gente, toda vez que a gente perdia um caso, ganhava um caso, eu me lembro de a gente preparar uma carta e saía pelo correio, comunicava, chegava na empresa e falava, opa, ganhei. Era assim. O que eu vou fazer com esse ativo? Hoje em dia, se eu fizer isso, eu estou demitido. Ninguém pode receber nenhuma... É muito curioso isso, né? E talvez quem não acompanha isso de perto nem tenha esse diagnóstico tão claro. Hoje em dia, para uma empresa, ganhar ou perder uma ação é ruim da mesma maneira se ela não souber com antecedência, hein? E ela não puder neutralizar os efeitos daquilo. Perder é horrível, mas ganhar também é muito ruim se eu não me preparei para ganhar. Porque eu preciso neutralizar ganho do ponto de vista financeiro. Então, assim, a pior coisa que um advogado moderno pode fazer hoje em dia é não antecipar situações. O problema hoje é muito mais engraçado. Eu acho que a gente sofria muito mais ao dar uma notícia de perda no passado do que simplesmente não antecipar. Hoje em dia, o problema é não antecipar os problemas. Perder ou ganhar faz parte do jogo. Se é uma atividade de meio, faz parte. Uma hora o tribunal vai dar uma decisão final. Evidentemente que os clientes gostam de quem ganha mais.
Mas o que ele não pode é não conseguir gerir aquele problema. Entendi. Hoje em dia, você imagina, especialmente para as empresas abertas, se eu não gerir uma determinada situação e ela chega de surpresa, isso provoca um impacto na companhia, isso mexe na ação na bolsa. Ainda mais com as magnitudes que a gente tem de disputa aqui no Brasil. Então, não antecipar situações não é alguma coisa que hoje em dia é bem aceita no mercado atual. Perfeito. Quer falar, Ju? Eu ia perguntar uma coisa para ele. Não, pode seguir, Fernanda. Estou adorando esse nosso bate-papo aqui. Então, ontem a gente estava fazendo um curso, nós três, do nosso Petit Comitê, e um participante levantou a seguinte questão, levantou não, a constatação. Ele falou, olha, na questão do ágio, da transação do ágio, por que os meus clientes acabaram, alguns, né, não aderindo? Porque chegava no financeiro e fazia a conta da tributação do IRPJ e da CSL, e aí o desconto que era de, sei lá, tantos, chegava a quase nada. E o apelo, e aí que vem uma coisa interessante, o apelo de que é melhor você terminar um litígio, que o litígio produz decisões inconsistentes, que o litígio pode produzir teses filhotes, que você não sabe quando isso vai terminar efetivamente, né? Esse apelo mais jurídico, ele não foi colocado na balança pelas empresas, tá? Foi o apelo financeiro. Então, eu te pergunto, essas questões jurídicas que são relevantes de teses filhotes, decisões inconsistentes, que é melhor terminar um litígio previamente, esse novo personagem que você está falando agora, ele é capaz de entender isso ou só fica na matemática mesmo? Eu acho que grande parte disso está na matemática. É aquilo que eu falei. Hoje em dia, quem está lidando com essas questões quer entender. É claro que ele pode até colocar na balança quanto custa para eu administrar esse problema, mas executivo de empresa é alguém acostumado com o problema. Ele quer saber, uma vez já esse custo já estando aqui, eu já estou administrando, eu entendo como lidar disso, se eu tenho aqui uma nova possibilidade, ele vai colocar na mesa, fazer conta e entender qual é o impacto. Entendeu? Liquidar alguma coisa simplesmente por liquidar, por uma questão filosófica, porque eu quero simplesmente reduzir litígio nesse momento, essa é alguma coisa que eu acreditava talvez uma década atrás, hoje em dia eu não acredito mais. Entendeu? Hoje em dia, as pessoas que estão tomando decisão, elas querem entender todos os passos até o último registro contábil que ela vai fazer. E ela vai apresentar essa fotografia para uma tomada de decisão da sua diretoria, do conselho, do board, com algum tipo de recomendação. Se financeiramente não for bom, ela vai dizer, financeiramente não é bom, tem aqui o benefício de redução do litígio, isso vai custar, isso vai implicar numa redução de tanto dos honorários. E aí, se o executivo olhar para aquilo e falar, eu estou reduzindo R$5.000 de redução de honorários, eu estou pagando, do ponto de vista tributário, nesse ano, um valor extraordinário, e esse ano não é um ano bom para isso, não faz o negócio. É um negócio. Eu acho que a Procuradoria, talvez, quando ela for pensar nas próximas situações ou nas próximas possibilidades, se ela conseguisse ter um debate também financeiro da questão, com boa parte dos players do mercado envolvidos, talvez ela consiga até entender melhor o diagnóstico da questão, ou o que vale a pena ou não vale a pena propor. Perfeito. No final das contas, eu acho que ela tem que propor porque ela acha que deve, mas eu acho que ela precisa entender qual vai ser o raciocínio da pessoa que vai tomar essa decisão. Uhum. Porque senão a gente acaba raciocinando com base em premissas equivocadas, né? Sim, sim. Ou no mínimo, apresentar na perspectiva dela as regras de uma forma muito clara, que te permita fazer esses cálculos sem margem cinzenta, nebulosa, né? Exatamente. Não, teve margem de discussão, o cara do financeiro já dá um passo para trás. O financeiro não gosta de... Ele examina possibilidades, mas ele não gosta de incerteza. Ele quer sempre negociar em bases muito claras e concretas, porque, assim como eu, que não posso deixar de antecipar uma situação, ele também não pode deixar de antecipar uma situação para o seu acionista. Não pode. O cara perde o emprego, assim como eu perco o cliente. Então, ele sempre gosta de raciocinar em bases muito concretas. Ela pode ser boa ou ruim, ele só precisa fazer a conta e entregar a conta certa. Esse é um dado bastante importante. Então, incertezas é uma coisa que esses caras não gostam de lidar. Mas, mais do que isso, realmente é entender os impactos. Será que, se eu estou permitindo que ele vá transigir sobre alguma coisa que não tem nem solução final, e ele tem alguma chance de ganhar, e eu não ofereço alguma coisa cujo impacto financeiro é muito positivo,
será que ele vai entrar numa equação dessa? É esse o Uhum. raciocínio que eu acho que a gente deveria fazer. Perfeito. A redução de litígio por si só, nesse momento que as coisas já foram instaladas, se você perguntasse para alguém no início dessa história, você entraria num país que tivesse uma... Não, mas as coisas já estão instaladas, as pessoas já prepararam seus quadros, os jurídicos já estão estabelecidos, os escritórios já estão contratados, o financeiro já está aparelhado. Então, com tudo aparelhado, é mais difícil reformar. A gente está vivendo isso em reforma tributária, a gente está vivendo isso na reforma administrativa. É muito mais difícil quando as coisas estão instaladas, né? Perfeito. Comparar modelos na teoria é sempre mais fácil, né? Esse é melhor que esse, mas é melhor que esse, mas aqui você precisa mexer com um monte de, né? Com um monte de engrenagem que não é tão fácil mexer. Sim. Esses argumentos, eles são bem importantes, né, Peroba? Assim, eu acho que isso poderia ser... esse debate poderia ser mais amplificado, principalmente no que se refere à transação no contencioso, né, Juliana? Assim, para definição de casos e regras, Fernanda fez referência a esse encontro que a gente teve ontem, né? E eu estou aqui relembrando, né, assim, questões que tinham sido trazidas sobre tributabilidade ou não dos descontos obtidos, quer dizer, onde existe sombra sobre essas questões, né? De fato, há uma certa tendência, é natural compreender, né? Assim, essa repulsa, digamos assim, talvez não nem tanto pela insuficiência do resultado financeiro, pela quebra de expectativa de um desconto alto, mas pela dúvida mesmo, pelo fato de você ter dúvida sobre a regra, né? Nessa troca do litígio para alguma outra coisa, se você tiver alguma dúvida nessa equação, provavelmente o executivo financeiro ele não entra. Ele quer trocar um problema por alguma coisa muito segura, e cujo impacto ele vai medir, vai fazer o cálculo, ele vai vender para o acionista vai comprar ou não, e ele tem que encerrar ali o problema, entendeu? Se depois surge um litígio a partir daí, ele fez um péssimo negócio. Porque eu acho que eu deixei escapar quando eu respondi a Juliana naquela pergunta sobre o comportamento dos contribuintes. Eu acho que teve um fator, Ju, nessa história toda, que foi o comportamento do Supremo nessas questões de repercussão geral, de alguma maneira empurrando o contribuinte para a justiça. Quando eles começaram a modular os primeiros casos com aquele critério, eu quase fui à loucura aqui no escritório. Porque assim, hoje em dia ele não deixou uma opção nem para o advogado e nem para o administrador de não ingressar em juízo. Quando ele fala, eu só vou modular e vou dar o direito de repetir para aquele que já ingressou em juízo até uma certa data, ele está me obrigando, sob pena de, se eu não recomendar para o meu cliente, ele contratar outro, e se o meu cliente não toma a decisão, ele vai ser mandado embora por uma falta grave. Imagina que uma empresa vai recuperar os valores porque ingressou em juízo e a outra não. A gente escolheu o pior critério de modulação. Ele está sendo aplicado assim, né, de maneira reiterada. Então, aí, a partir daí, talvez a gente tivesse ali começando a encontrar um caminho de saída, sabe, para a litigiosidade, aquilo lá nos jogou de novo na piscina. Aquela modulação foi horrível, gente. A gente escreveu, a gente estava no NEF o ano passado, né, que nós três estávamos participando, o Paulo coordenando, a gente fez algumas propostas de melhoria, vamos dizer assim, normativa, se a gente pudesse alterar alguma coisa, né? E dentre elas, a gente escreveu um artigo que dizia que pelo menos o limite temporal dessa modulação deveria ser muito anterior à data do julgamento. Deveria ser assim, por exemplo, quando reconhecida a repercussão geral. Para neutralizar esse impacto. Tem que ser uma data que ninguém espere. Essa do julgamento, eles pautam o julgamento e sai todo mundo ajuizando a ação. Sim, sim. Esse é o trabalho mais fácil que eu tenho para conseguir aqui. Ridículo. Desculpa, eu não sei se você ia falar, Ju. Desculpa, não estou ansioso. Não, pode falar, Paulo. Eu falo em seguida a você. Pode falar. É que você tocou num ponto que me faz lembrar a preocupação que a gente deve ter da mesma forma, né? Eu suponho, os seus clientes em relação ao contencioso administrativo, né? A evolução das coisas no campo do contencioso administrativo, essa relação entre esses dois mundos, né? Do contencioso judicial, nesse sistema curioso que a gente vive hoje, né? De
um simulacro de precedente, alguma coisa do gênero, em confronto com o contencioso administrativo. O contencioso administrativo segue sendo uma opção nesse olhar financeiro, segue sendo uma opção de interesse, ele continuaria sendo forte, como é hoje, pelos números que a gente vê, ele é fortíssimo, né? O contencioso administrativo, ele é uma grande opção quando existe uma avaliação dos clientes que aquela disputa que ele vai ter é uma disputa muito boa. Porque ninguém gosta de ir para o contencioso administrativo, com o nível de penalidade que a gente tem, se ele já tem uma avaliação prévia de que a chance que ele vai ganhar aquela disputa é pequena. Ele não gosta, aí ele prefere ir a juízo, ele toma a iniciativa de ir a juízo, tentar uma liminar para se proteger, mas se ele fala, eu não tenho medo dessa multa de 75, porque a minha causa é tão boa, que aí tudo bem, eu posso tomar a multa de 75, eu quero fazer esse debate num tribunal técnico que vai durar ali 3, 4 anos, eu não vou ter que dar garantia, porque eu tenho grandes probabilidades de ter êxito naquele tribunal. Então, eu acho que, provavelmente, os clientes muito estruturados, assim, eles não vão para o tribunal administrativo para aventura. Se ele sabe que é uma aventura, ele vai tentar, no mínimo, se proteger melhor. Ele vai para uma disputa com um depósito, ele vai tentar uma proteção judicial. Se ele tem menos confiança naquela disputa, sua perspectiva jurídica, ele foge do administrativo. O administrativo, acho que para as empresas, é um local onde ela tem confiança de êxito. Porque depois a financeira não funciona, a equação não fecha. Só vale a pena se eu achar que vou ganhar. Entendi. Legal. Então, você vê muito essa medição dos clientes nas causas que eles mais confiam. Muitas vezes ele não tem nenhum medo, nenhum receio, mesmo que a gente sabe que tem situações que as autoridades fiscais acabam imputando multa de 150, mas que depois não prevalecem no tribunal. Se ele tem segurança que aquilo não vai prevalecer, ele fala, não tem problema, você está me dizendo que o tribunal derruba, esse é um caminho, porque do Bolsa Financeira essa disputa está valendo mais a pena. Mas se ele acha que de fato aquela multa é real, que aquele 150 vai prevalecer, que ele vai depois tomar um inquérito policial, que aquilo que ele está praticando não é uma coisa adequada, ele fala, não, então eu não posso, isso não é uma coisa para mim. Então eu prefiro ingressar na justiça, eu deposito meus valores, eu gostaria de ver uma resposta e gostaria de ter acesso à jurisdição, porque eu não estou conformado com isso que eu estou fazendo, mas eu não posso correr o risco dessas coisas acontecerem comigo. Então, a grande maioria desses grandes casos que estão lá no CARF certamente foram objeto de um debate prévio em que se entendeu que as chances da disputa eram muito altas. Perfeito. Eu acho bem interessante, Peralta, você colocar essa visão, porque eu acho que a gente, então, ultrapassa mais um momento, né, desse passado, quando a discussão no âmbito administrativo, ela muitas vezes se dava por conta da suspensão da exigibilidade, né? Então, hoje, talvez quando a gente compare, e a sua fala, eu acho que deixou isso muito claro, né? Que você analisa junto com o financeiro da empresa a apresentação de seguro, a apresentação de uma garantia, então tudo isso hoje me parece que é colocado, né, numa balança e a suspensão da exigibilidade, ela passa a não ser mais o ponto que vai ser o ponto que vai nortear a atitude da empresa, né? Então, isso é super interessante, porque não deixa de ser um passo largo dado, né? Porque eu lembro de muitos estudos que se tinha que quanto mais o processo demorava no CARF, mais aquilo beneficiava a empresa, porque ela acabava não pagando e com a suspensão de exigibilidade, sem o risco, que todo mundo sabe, que é o que todas as empresas querem, da certidão, né? Então, me parece que isso vocês já conseguiram ultrapassar com essa visão nova de um contencioso, sim, né? Eu acho que essa página está totalmente virada. A gente teve um episódio aqui da pandemia, então os prazos eles mudaram um pouco. Acho que agora, com a retomada dos trabalhos, eles vão voltar ao normal. Mas a gente todo ano aqui para fazer uma avaliação de quanto tempo os processos levam nos tribunais administrativos, né? A gente tem algum tipo de medição e os clientes têm que renovar com os clientes esse tipo de debate todos os anos. Ele precisa saber quanto tempo o processo dele vai durar para ele poder fazer determinadas contas. No CARF, a gente estava estimando, antes da pandemia, algo como 3, 4 anos no máximo. E aqui no TIT, aqui em São Paulo, a gente estava estimando em 1 ano e meio, até as 3 instâncias. O processo digital administrativo, ele acelerou demais esse processo todo. Então, assim, aquela história de eu entro para dar uma protelada,
essa conversa ficou boba. Além disso, a gente é muito desafiado pelos nossos clientes pelo seguinte motivo, especialmente com os juros que a gente tem no Brasil, eles dizem o seguinte: se não for para ganhar na fase administrativa, eu não posso ter mais 3, 4 anos ou mais 1 ano e meio, que seja no TIT aqui, de juros acumulado. Eu não posso me dar esse direito. Então, se vocês estão dizendo que a chance é muito pequena, vamos direto para a justiça. E a gente discute a garantia, o custo, etc. e tal, porque só esse valor de juros de mais 1 ano e meio de disputa, a gente sabe bem, depois de 6, 7, 8, 10 anos de disputa, o valor dos juros é muito mais que o principal. Claro. Eu nem posso. O cara do financeiro vai me desafiar. Ele fala: você está indo para o TIT para quê? Só para acumular juros? Então, é esse tipo de conversa que a gente tem. Então, ninguém protocola a defesa no TIT ou no CAF para ganhar tempo. Assim, estou falando, evidentemente, como regra. Claro, você pode ter uma ou outra situação aí como exceção, mas não é a regra do debate hoje em dia. Isso não está no debate mais. O debate saiu dessa conversa antiga que a gente tinha, boba, sabe, que você usava o administrativo para fins protelatórios. Isso não existe mais. Para as causas importantes, para as causas especiais, não é esse tipo de conversa que está na mesa. Essas ideias, essas informações, né, que você está compartilhando com a gente, por um lado, assim, assustam um pouco, né? Pensando agora na condição de professor, que eu realmente não vejo nenhuma pálida sombra no horizonte da atividade acadêmica se preocupar com isso. Então, assim, se a advocacia tributária no plano privado, especialmente no plano privado, eu acredito que também no público idem, né, Ju? Assim, eu acho que o que bate lá pode bater aqui da mesmíssima forma, né? Mas eu não vejo a mínima preocupação de ajustamento das grades curriculares a esse tipo de preocupação, né? A gente continua vendo o direito tributário sendo ensinado da mesmíssima forma, né? E isso assusta um pouco, né? Porque se essa é uma habilidade necessária para o bom desempenho da advocacia tributária, o que a gente faz, né? E o que a OAB está fazendo em função disso? Você sabe que esse é um grande debate que a gente tem aqui no escritório, a gente tem na OAB e acho que as várias entidades falam bastante disso hoje em dia. Eu, de fato, acho que as universidades deram pouquíssimos passos nessa direção. Uma ou outra universidade, talvez na GV a gente veja uma coisinha disso, em algumas matérias, nas clínicas, de alguma maneira, chega um pouquinho disso, mas e não é à toa aqui no escritório também que a gente tem a preferência de contratar os estagiários para que eles façam todo esse processo de formação em paralelo às universidades. A gente tem uma escola de formação interna, né, cujas matérias são muito ligadas a essas coisas que eu estou contando para você. Na área tributária, por exemplo, tem aula sobre isso. Então, o advogado da iniciativa privada, ele aprende na faculdade a técnica, que é aquilo que a gente precisa efetivamente para cuidar do caso do ponto de vista técnico, processual, todos os institutos, os mecanismos, que é uma outra parte que ele precisa saber. Talvez no passado era só isso, né? Acho que a atividade se encerrava aí. Ele tem que aprender uma outra competência que hoje em dia é uma competência que eles estão aprendendo dentro dos escritórios e que talvez a universidade poderia chegar um pouco mais. Do ponto de vista de OAB, é ainda mais complicado, Paulo, porque quando a gente entra na OAB, você tem a sensação, especialmente falando com os vários advogados aqui, e eu me envolvi muito no Estado, de que a gente em São Paulo vive aqui uma casta de um grupo muito pequeno que lida com isso. Então, no fundo, você acaba trabalhando mesmo em termos de informações básicas. Tem muito advogado que precisa, na verdade, entender da técnica, porque ele não está nem ainda preparado para as questões técnicas, quanto mais para lidar com essas coisas financeiras. Então, a OAB tem um papel de, talvez, complementar a universidade, de fazer chegar aqueles profissionais que não têm tanto acesso, como talvez os advogados das capitais, que têm mais acesso às universidades mais desenvolvidas, as maiores, as que têm os professores com capacidade de transmitir mais conhecimento, esse tipo de informação complementar. Então, eu acho que ainda ali nem dá para chegar nesse tipo de debate, sabe? Mas eu acho que em algumas universidades a gente deveria ter ali uma sementinha plantada para uma visão um pouco diferente, porque a realidade é essa que eu estou contando para vocês. Um advogado que só tem técnica e não lida
com esse outro lado que eu estou contando para vocês, hoje em dia não advoga, hein? Claro. Um grande escritório ele não advoga, ele não consegue grandes clientes, ele não vai ter um tipo de debate adequado. Por isso que eu acho que assim é complementar, né? Porque quando você fala com o financeiro da empresa, enfim, é uma linguagem, mas você tem que fazer uma tradução para o judicial, porque o judicial ainda está nessa linguagem antiga. Então, Você tá lá, foi a pergunta do Paulo, né? Você está lá envolvido com o juiz, com o desembargador, com o ministro, que a conversa é aquela tradicional, você precisa estar preparado para as duas, né? então essa falta de essa falta de acompanhamento do que está mudando muito, né? A gente ainda precisa fazer essa tradução, né? Sim. Desse lado para o outro lado. Não, a comunicação com o judiciário e nós, advogados, temos que, de alguma maneira, nós podemos contribuir para que isso seja mais desenvolvido, mas a gente tem que se adequar à linguagem do momento. Eu estou ali para convencer alguém e a gente vai usar os instrumentos que estão à nossa disposição e que, de fato, conectam com o interlocutor, né? Então, aqui no escritório, a gente fala muito, nós temos que virar uma chave, assim, é um cavalo de pau. É uma conversa, hoje em dia, no tipo de debate que a gente tem com o cliente, uma conversa completamente distinta e muito mais técnica, ligado ao instrumental que a gente tem disponível no Brasil para lidar com os nossos processos. A gente talvez poderia aproximar um pouco essa conversa, sabe? Eu sinto que existe um gap muito grande. Você está falando da mesma coisa, não é possível que um só olhe para um lado da história e o outro só olhe para outro, né? De alguma maneira, tudo isso devia estar sendo levado em consideração para todas as decisões. Né? A informação deveria circular melhor. Parece que você está discutindo o mesmo caso, mas conforme o interlocutor, parece que é outra coisa, mas está fazendo outra coisa. É muito curioso isso, sabe, na vida do advogado privado hoje em dia. Essas questões, eu acho que são muito, acho que tem muito a ver, né, com a ideia de instrumentalidade, né? Eu acho que a gente largou mão não sei a partir de quando, né? Da ideia de instrumentalidade, começou a olhar o direito de uma forma tão fechada e deixou de vê-lo como um instrumento mesmo, né? Eu tenho essa impressão e eu insisto muitas vezes nas oportunidades de fala que eu tenho nessa ideia, né, de que não é menoscabar o direito, especialmente o direito tributário, você falar de números. Você falar de valores, né? Você querer entender a operação. Isso não significa despir de juridicidade o discurso, mas é atrair a ideia de instrumentalidade, né? O direito ele não está ali só para dar emprego para a gente, ele está ali para compor uma coisa que vai para além dele, né? E eu acho que às vezes eu tenho esse sentimento positivo, eu tento olhar as coisas com um certo otimismo, porque eu acho que a gente está se reaproximando, né? Talvez alguns nichos, né, como aquele que eu integro profissionalmente, né, caminham um pouco mais devagar, um ritmo mais lento. Acho que a Procuradoria da Fazenda Nacional, especialmente, ela tem dado bons passos nesse sentido, mas eu acho que o protagonismo nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, é da advocacia tributária, né? Da advocacia privada, desculpa, porque ela que é o ponto de partida numa parte das vezes, não é, Peroba? Sem dúvida. Não, eu vejo avanços, não tem a menor dúvida, tanto no Judiciário, a Procuradoria da Fazenda Nacional, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, tem tido um protagonismo nessas questões, ela tem, de fato, participado dos debates, acho que areja a conversa e a cabeça de todos nós, mas a advocacia privada, ela acaba sendo a ponta dessa história, porque ela que tem a conexão com as empresas que acionam, né, todo esse mecanismo. O fato é que a minha recomendação, especialmente para os mais novos, tenham um olhar muito atento para essas questões. É isso que eu estou falando. Normalmente, quando eu vou exercer aqui a minha atividade no dia a dia, eu estou muito mais preocupado com avaliação de risco, registro contábil, impacto financeiro, provisão, em que momentos essas coisas podem acontecer, em que momentos essas avaliações são feitas ao longo do caminho. Sem essas informações e um domínio sobre isso, e qual o método de cálculo dos juros, eu sei que se eu deposito um valor e faço depósito judicial, os juros são compostos, eu vou ter no final da ação judicial um valor depositado maior do que o valor da dívida. Se eu não souber essas coisas e não tiver aparelhado para lidar com essas questões, eu não sou um advogado preparado para lidar hoje em dia com o contencioso judicial no Brasil. Essa que é a verdade.
E os clientes, hoje em dia, é isso que eles exigem. Eles também ficaram muito preparados. Então, os diretores das empresas, diretores financeiros das empresas, eles têm um nível de sofisticação, eles sabem bem o que exigir. E eles querem profissionais preparados para esse tipo de conversa. Que sejam muito bons do ponto de vista técnico e atuem nos casos com algum protagonismo, mas que saibam ter esse tipo de conversa. Não dá para trocar o interlocutor. O cliente não aceita falar, não, então agora sai você da mesa, traz o cara financeiro do seu escritório. Isso não existe. E o advogado tem que saber fazer esses dois papéis e a gente, ao longo dos anos, assim, eu acho que foi se preparando para isso, sabe? Maravilha. Obrigado, viu, Peroba? Muita informação e de muita qualidade. Não, viu? a gente conversou quase 1 hora aqui, pareceu 10 minutos. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Feiju, fiquem à vontade. Foi excelente, Peroba. Eu acho que você trouxe uma visão aí tão bacana para nós aqui, que eu, pelo menos, não tenho toda essa intimidade com a advocacia privada, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que é uma bela aula para os novos advogados, para quem está iniciando aí seu caminho, né? Ou mesmo já está no caminho e que precisa realmente ver a advocacia tributária com esse olhar assim tão dinâmico, né? E um olhar tão apaixonado como esse que você trouxe aqui para a gente, né? Então, obrigada aí. Imagina, eu adoro esse assunto, de fato adoro, assim, sabe? Eu realmente tenho uma paixão porque eu gosto desse tipo de debate e gosto dessa abordagem financeira da questão, porque é compreender o problema por inteiro, é compreender a controvérsia tributária e compreender os impactos no mundo real. Então, eu tenho eu de fato curto participar disso tudo. E é aquilo que você falou, a minha ideia aqui, especialmente depois da gente eleger o tema, era muito mais transmitir esse recado, e em especial aos mais novos. Quando chega um profissional novo aqui no escritório, ele vem na minha sala e ele vai fazer contencioso tributário, eu tento logo colocar essa sementinha, porque eu sei que é com isso que ele vai ter que lidar, então eu não deixo ele andar aqui muito na carreira sem parar para prestar atenção nisso, porque é um componente que, se você realmente não desenvolve o ferramental, depois você tem que sair correndo atrás, você já está atrasado. Claro. Eu acho que alguma coisa você tem que prestar atenção desde cedo na carreira, hoje em dia, do advogado privado. Muito bom. Muito Ótimo. bom. Então, a gente agradece a sua presença, o seu tempo, que a gente sabe que é muito valioso. E, enfim, e foi muito produtivo mesmo, principalmente para as pessoas que vão nos ouvir, para ter um caminho, uma direção aí nessa advocacia tão desafiadora. Obrigada. É um prazer. Para vocês, estou sempre disponível. Quando vocês quiserem. Obrigada, Peroba. Escolham o tema, é só me chamar. Valeu, gente. Ótimo. Grande prazer. Obrigada. Tchau Tchau para todos. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Até breve.